Bom, vamos lá, gente. Aqui nós vamos dar prosseguimento à nossa aula 3 de matemática, tá? E o que eu botei nessa aula 3? Vamos falar da correção da atividade 1, tá? Lembrando que apenas 8 alunos me enviaram. Bom, a correção está sendo feita hoje, então os alunos que não me enviaram, que foi a grande maioria, não precisa me enviar mais, só corrige no caderno, tá? Mesmo porque essa atividade não valia ponto, tá? Mas agora eu estou colocando essa semana, junto com essa aula de hoje, duas atividades. Um questionário, tá? Que você vai dar sua opinião em cima de algumas perguntas que eu estou fazendo, que vale meio ponto. E vai ter uma atividade sobre função do primeiro grau, que vale 1,5 ponto. Então a atividade começa hoje, vocês estão recebendo ela hoje, e vocês têm até terça-feira da semana que vem para me entregar. Bom, correção da atividade de matemática. Então, vou começar a fazer a correção aí da primeira atividade que eu passei e daquela folha, né? Que começa aqui, ó, na parte das coordenadas. Então, tinha um gráfico, primeira questão, que estava lá na atividade 7 daquele arquivo. Havia um gráfico e desse gráfico nós tínhamos que marcar as coordenadas, tá? Então, aqui, ó, eu já havia feito no vídeo anterior explicado como faz isso. Então, aqui o ponto A, ó, é 4 com y6. Ponto B. Ponto B está aqui, ó. Menos 6 com y4. Pronto. Ponto C. Vamos lá, ponto C. Ponto C aqui, ele está errado aqui. Não, ok. Ponto C, menos 5 com y menos 4. Ponto D, menos 3 com y menos 3. Ponto E, 8 é o x, não subiu nem desceu, 8 e 0. Ponto F, o F está aqui, ó. 4 casas para a esquerda, não subiu nem desceu, menos 4 e 0. Ponto G, não foi nem nada para a direita nem nada para a esquerda, por isso que é 0x e subiu 8. Tá? Ponto H, que era o 0 e 0. Então, primeira questão aí já com as respostas. Quer conferir no seu caderno, é só dar um stop no vídeo nessa imagem e ir corrigindo. Vamos lá, questão 2. Questão 2 era completa, também bem tranquilo. Então, essas partes aqui que estão nesses quadrados aqui são as respostas que eu completei. Do ponto C, faltava o x, que era menos 2. No ponto B, faltava o y, que é 2. No ponto E, estava faltando o y, que é menos 3. E no ponto D de dado, estava faltando o y, que é menos 4. Já foi mais uma. Essa questão era para marcar no gráfico. O primeiro ponto A, x menos 2, y 4. Então está aqui, ó, ponto A aqui, ó. X menos 2, 2 casas para a esquerda, subi 4. Ponto B, 5 casas para a direita, menos 1, desci 1. Ponto C, não fui nada para a direita nem para a esquerda, então fui bem na linha aqui, ó, subindo, subindo, subindo. Cheguei no C05. Ponto D, 3 casas para a direita, não sobe nem desce. Ponto E, 7 casas para a esquerda e desce 8, menos 8, está aqui. Ó. Tá? Aqui, como eu coloquei no computador, eu não fiz aqueles pontinhos tracejados que é para nos orientar. Mas seria a própria malha aqui, ó, da tela, já nos orienta. Tá? Ponto F, 10 casas para a direita e 0, bem na linha aqui. Ó. Ponto F, bem na linha. Ponto G, 0, 0, é na origem, é chamado na origem, porque ele está no 0, 0. Ponto H, 1 sobre 2 é meio. Então, está entre 1 e 0. Está bem no meio aqui e 3. Então, questão 3 respondido aí para quem fez. E para quem não fez, atualiza o caderno aí, galera. Aí a gente pula para os exercícios da atividade 8. Esse exercício aqui eu fiz no vídeo anterior. Em uma cidade, você pode alugar um carro por R$100 por dia, mais R$5 por quilômetro rodado. Então, dadas as informações, responda. A letra A queria saber qual a expressão que descreve o aluguel de um carro. Bom, você paga R$100 fixo mais 5 vezes o quilômetro rodado. Então, esse x aqui representa o quilômetro que rodou. 5x significa 5 vezes 6. 5 vezes x. Então, aqui a resposta seria 100 mais 5x, ou o aluno que botou 5x mais 100 também acertou. Tá? Qual a expressão que descreve o aluguel do carro? A expressão da letra A está aqui já. Letra B. Qual é o preço pago por uma pessoa que percorreu 12 km? 100 mais 5 vezes, o x agora é 12. 5 vezes 12. 100 mais 5 vezes 12 dá 60. No final das contas, a pessoa tem que pagar R$160.
se percorreu 12 km naquele dia. Mais uma questão para conta. Questão 2. Bem no estilo da questão 1, uma operadora cobra R$30 fixo. Ó. Beleza, R$30 mais, olha o que está variando aqui, ó, 20 centavos por minuto. Então, o que varia por minuto, por hora, por quilômetro, é onde nós vamos botar a variável. Vamos botar a letra, que no caso, x. Qual é a função? Agora está pedindo função descrita a cada mês. Então, vou representar como função f de x, que é uma função, tá? É igual aos R$30 fixos mais 0,20 centavos vezes x, onde o x é os minutos gastos. Ou f de x é 20 centavos, 0,20x mais 30. Só para frisar, x representa os minutos falados. Letra A respondida. Letra B, quanto gastou uma pessoa que usou 30 minutos? É a mesma coisa que calcular o f de 30, ou seja, o x vale 30 agora. 0,20, usando essa referência que é a segunda aqui, 0,20 vezes 30 mais 30, que é o fixo. 0,20 vezes 30 dá 60, mais 30, 36, ou seja, quem falar 30 minutos vai pagar R$36 no final do mês. E uma pessoa que pagou R$50 na conta, quantos minutos foram usados? Tem vários caminhos. Um dos mais simples é que se ela pagou R$50, bom, uma coisa já sei, 50 menos 30 que é o fixo, então ela gastou R$20 em minutos. Tá? Os 30 ela já pagou porque era o valor fixo. Só que ela gastou R$20 de minutos falado. Se cada minuto é 20 centavos, então é só fazer 20 dividido por 20 centavos, que vai dar 100. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa gastou ou usou 100 minutos. E com isso, pagou os R$50. Tá? Se ela gastou 100 minutos, 100 vezes 20 centavos dá 20. Com mais os 30, é os 50 que ela pagou. Tá? Fechamos essa questão aí também. Qualquer dúvida em qualquer questão, depois manda um comentário aí para ver se eu posso ajudar a esclarecer ainda mais alguma dúvida. Então, aqui nós respondemos a B e a C, deixa eu ver aqui. Ah, tá, a B e C, foi. Vamos lá. Mesmo estilo, uma locadora de filmes calcula o preço cobrado usando a seguinte fórmula. O preço que ela cobra é R$3 fixo mais 1,2, ou seja, R$1,20, 1,2, vezes o filme, vezes quantos filmes ela alugou. Então, qual o preço se ela alugou 5? Então, o x vai valer de 5. 3 mais 1,2x, o preço vai ser 3 mais 1,2 vezes 5. 1,2 vezes 5, se você fazendo, vai dar 6. 3 mais 6, 9, ou seja, se ela alugou 5 filmes nessa locadora, ela vai pagar R$9. E bem parecido a outra questão, se ela gastou 5,40. Pô, se ela gastou 5,40, R$3 eu já sei que foi do valor fixo. Ou seja, então ela gastou em locação de filme, propriamente dito, R$2,40. 2,40 dividido pelo preço de cada filme dá 2. Ou seja, ela alugou 2 filmes para poder pagar 5,40. É só você botar o 2 aqui. 1,2 vezes 2 dá 2,4. Mais 3, 5,4, ou seja, 5,40, que foi o que ela pagou no B. Então, a letra A e a letra B também resolvida. Essa aqui, a primeira, é muito mais simples porque não tem um valor que varia, só tem o fixo. Ó. Só não tem o valor fixo, ou seja, só tem o valor que varia. Tá? 2,87 o litro da gasolina. Se o cara botou R$30 de gasolina, 2,87 vezes 30, que dá 86,1. Tá? 86,1, como a gente está falando em dinheiro, temos duas casas depois da vírgula, ou seja, dá R$86,10. Tá? E se pagou R$57? Pô, se ela pagou R$57, se essa pessoa pagou R$57, quanto que ela colocou de gasolina? É só dividir 57 pelo preço da gasolina, 2,87. Deu um valor quebrado aqui, 19,86. Tá? Então, na verdade aqui, tá em reais aqui não, mas na verdade ela colocou 19,86 litros de gasolina, quase 20 litros, praticamente 20 litros. Tá bom? 19,86 litros de gasolina para justificar os R$57 que ela pagou. E a função que descreve isso, f de x é 2,86 vezes o x, que representa os litros de gasolina. Tá bom? E a última questão, que era só de marcar, considere um restaurante que possui um preço fixo. O fixo não tem variável, o preço fixo é quanto? R$2,50. Então, de todas as alternativas aqui, onde tem 12,50 com x está fora, então essa letra A está fora,
Essa letra D também já está fora. Essa não fala nem de 12,50, já está fora. Essa aqui 16 está fora. Só eu lendo até esse pedacinho aqui, já sei que é a letra B. Mas vamos completar. Independente da quantidade servida, ele paga 12,50. No entanto, cada porção de sobremesa custa R$ 4,00 a mais, né? Então, se eu quero almoçar e comer uma porção de sobremesa, é R$ 2,50 mais os 4. Duas porções, R$ 12,50 mais 4 vezes 2. Então, o que está variando aqui é sempre a quantidade de sobremesa que eu vou pagar, que eu vou comer, que eu vou consumir. Então, no final das contas, o valor gasto total, que está sendo representado pelo Y, é igual a 12,50 mais 4 vezes a quantidade de sobremesas. Tá bom? Letra B. Fechamos a atividade 8. No finalzinho, lá nos exercícios da atividade 9, era dada uma função determinar a imagem a partir do domínio. Ou seja, quando entrar na máquina o f de menos 2, se entrar no f de menos 2, o que essa máquina faz? Ela pega o número que entra e eleva ao quadrado. Multiplica por ele mesmo. Se entrar o menos 2, ela vai multiplicar por ele mesmo, ou seja, menos 2 vezes menos 2. Então, se entrar o menos 2 na máquina, ou seja, o f de menos 2 vai dar 4. Porque menos 2 ao quadrado dá 4. 2 vezes 2, 4. Menos com menos, mais. Tá? Se entrasse o menos 1, menos 1 ao quadrado é o mesmo critério. 1 vezes 1 dá 1. O menos com menos aqui também ocorreria, daria mais. Então, f de menos 1 dá 1. f de 0, 0 vezes 0, 0. f de 1, 1 vezes 1, 1. Ou seja, se entrar o menos 2 na máquina, a imagem é 4. Se entrar o menos 1, a imagem é 1. Se entrar o 0, a imagem é 0. Se o domínio for 1, a imagem é 1. Ok? Tá? Ah, desculpa, outro que faltava. Se entrar o 2 na máquina, 2 vezes 2, 4. Se entrar o 2 na máquina, vai sair o 4. A imagem vai ser 4. Fechamos. Esse aqui era uma definição de função por notação, ou seja, por representação de conjunto. No conjunto A, eu tenho os elementos, na questão A, eu tenho os elementos do conjunto A e tenho os elementos do conjunto B. No conjunto A, o x tem como y 0, o 4 tem como y 1, o 5 tem como y 3 e o 6 tem como y 2. Ou seja, esse aqui é o domínio, são os números que entram na máquina. Esse aqui é a imagem, que são os números que saem na máquina. Por que é uma função? Porque cada número do domínio tem uma e apenas uma resposta. Função. Na letra B, a mesma relação, os números que entram na máquina, os números que saem, só que você percebe que toda hora, entre o 3, sai o 0. Entre o 5, sai o 0. Não importa o número que entre, sempre vai sair o 0. Mas é uma função por quê? Todos os números têm uma e apenas uma resposta. Tá? Não importa que todos tenham a mesma resposta, mas todos eles têm apenas uma resposta, ou seja, sai apenas uma flecha. Então, a letra B também é função. E na letra C, ó, o 3 vai para o 0, 4 com 0, 5, 1 e 5, 3. Então, coloquei aqui, ó, 3 para o 0, 4 com 0, 5 com 1 e 5 com 3. Bom, por que que não é função? Primeiro, o 5 tem duas flechas, tem duas respostas. Isso já é uma característica de uma não função. Tá? Todo número do domínio tem que ter apenas uma resposta. Tem que ter uma e apenas uma resposta. Tem que ter uma e apenas uma flecha. E o 5 tem duas. Então, isso aqui já é uma condição de não ser função. Mas tem outra. Olha o 6. O 6 não sai flecha nenhuma. E teria que sair uma flecha. É obrigatório sair uma flecha. Tá? Não pode sair duas, mas uma é obrigatória. Então, o 6 também é uma condição de não ser função. Então, temos duas situações aqui que fazem com que isso aqui não seja uma função. Tá? Função, função, não é função. Avançando, questãozinha também de problema, bem parecido com o da atividade 7. O salário de vendedor é R$ 800, mas R$ 30 sobre cada coleção que ele vender. Beleza. A lei que define isso? Bom, a lei, o salário dele é igual a R$ 800 fixos mais 30 vezes a coleção de livros, representado pelo X. Ou, se o aluno colocar o salário dele é igual a 30 vezes a coleção de livros mais 800. Se esqueceu de colocar o S ou se colocou f de x, está tranquilo. Resposta corrigida e certa. Na letra B, se ele vendeu 15 coleções, então o x agora passa a ser 15. Tá?
Era como se eu fizesse isso aqui. Se fosse por notação de função, seria assim, calcular o S15. Como se eu colocasse aqui, ó S de... Tá? Para dizer que a função do salário, o salário está em função de x, onde x é a coleção de livros. Tá? Então, estou representando aqui em notação de função, só não usei o F, que simboliza a função, mas podia usar qualquer letra. Estou botando um S aqui por estar associado ao S de salário. Então, se for S15, o X vai ser 15, 30 vezes 15, 450, 0, 15 vai 1, 450, mais 800, 1.250, então salário de R$ 1.250. Se ele recebeu 2.630, uma forma de fazer deixa eu colocar outro zero aqui, 2.630 menos 800, que é o fixo, dá 1.830 só de coleção que ele vendeu. Se eu dividir isso por 15, quer dizer que ele vendeu então 122 coleções. Ok? E fechamos aí nossa primeira parte de correção. Tá bom, gente?